Paz do Senhor, irmãos e irmãs, mais uma vez, motivo de muita alegria poder estar aqui com a nossa igreja, ainda que de forma virtual, mas buscando, o estudo, o entendimento da palavra, do nosso evangelho, desse nosso caminhar cristão, esse caminhar aqui neste mundo terreno, seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, mais uma vez, uma alegria poder estar aqui, trazendo mais esse estudo. E como é do nosso costume, antes de começarmos, a leitura da palavra e a interpretação, o estudo, alguns pensamentos acerca daquilo que nós vamos ler, eu convido a todos para que possamos pedir ao Espírito Santo, que nos guie. E tanto a mim, que vou estar aqui trazendo a palavra, quanto os irmãos e irmãs que vão estar recebendo. Amém? Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, em comunhão com o Teu Espírito Santo, Senhor, levamos agora nossos corações e mentes a Ti, Papai, clamando pelo Teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, para que Ele esteja aqui conosco, nos auxiliando, nos ajudando, nos conduzindo em mais esse estudo, que Ele nos dê discernimento, entendimento, que fiquem claros todos os nossos pensamentos acerca da palavra em que ora meditaremos nela e que ela possa produzir frutos em nossas vidas e na vida daqueles que nos cercam. É a oração que te fazemos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, hoje nós vamos trazer mais um estudo. Nós estamos fazendo o estudo no primeiro livro de João, né? Mas hoje eu vou parar um pouquinho esse estudo, vou trazer um estudo autônomo. Nós vamos estar falando aqui sobre o Salmo 1, o primeiro salmo aqui do livro, dos Salmos, para que a gente possa retornar ao nosso estudo a respeito da primeira carta de João presencialmente, na próxima oportunidade em que estivermos juntos. Porque o próximo estudo de João é uma parte interessantíssima do capítulo 2 e que achei por bem deixá-la para a gente poder falar, presencialmente, até para poder termos as intervenções do pastor Antônio. E hoje nós vamos trazer então esse salmo, o primeiro salmo do livro dos Saltérios. É um salmo que eu sempre gostei muito, um salmo que desde que eu tive o primeiro contato com o livro de Salmos, depois da minha conversão, um salmo que eu sempre gostei muito e é um salmo que eu acho que diz respeito à vida de todos nós, porque ele fala da vida dos justos e da vida dos ímpios, Eu não posso dizer de todos, mas eu sei que uma grande maioria de nós cristãos tivemos, talvez antes da nossa conversão, uma vida ímpia, E esse salmo, ao fazer esse balizamento, essa dicotomia dos justos e os ímpios, ele nos traz reflexões, nos traz lembranças. Então, eu acho um salmo muito importante, uma palavra de meditação muito interessante, que eu não tinha tido ainda oportunidade de falar sobre ela, então vai ser hoje que essa oportunidade surgiu. Nós vamos aqui falar um pouquinho desse salmo, que é um salmo, de certa forma, curto, mas muito profundo. Então, eu vou fazer a leitura do salmo. Salmo 1. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore, plantado junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido.
Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bem, então esse é o Salmo 1, que nós vamos trazer aqui algumas reflexões, alguns pensamentos acerca desse salmo. Mas, a princípio, a gente pode dizer que ele é um salmo chamado como salmo, né, de sabedoria, e que inicia toda a coleção de salmos. E, né, o próprio título dele, Os Justos e os Ímpios, já mostra que ele vai estar revelando esse contraste, né, entre a atitude, a conduta do justo com a do ímpio. E fazendo aí uma projeção, né, de como a lei de Deus, né, como Deus enxerga essa distinção. Então, esse salmo ele vai estar mostrando que a lei de Deus ela revela dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho do juízo, né? A bênção é derramada sobre, como diz o próprio salmo, sobre aqueles que meditam na palavra de Deus. Mas o juízo ele é derramado sobre aqueles que se rebelam e transgridem essa palavra. O Salmo 1, então, ele vai estar organizado aí de uma maneira que a gente pode dividir, né, ele em três partes, vamos dizer assim. Então, do versículo 1 ao versículo 3, ele vai estar fazendo um retrato do justo e o seu compromisso com a lei de Deus. Já o versículo 4 e o 5 vai estar fazendo um retrato do ímpio, né, e a sua reprovação diante da lei de Deus. E o último versículo, que é o 6, ele vai trazer a confirmação do justo e a ruína do ímpio. Então é um salmo curto, mas com três temáticas aí, três partes interessantes. O retrato do justo, né, seria o versículo 1, que ele vai falando que o homem justo ele é bem-aventurado. Né, aqui, ó. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, bem-aventurado, essa palavra bem-aventurado, ela é uma palavra que tem outras passagens bíblicas, né, em que ela é usada, mas ela é uma palavra que vai além do que a gente poderia pensar de bem-aventurado como uma pessoa feliz, alegre, realizada. Ela vai além, né? Porque bem-aventurado, se nós pegarmos o contexto bíblico, seria aquela pessoa que desfruta do prazer, do favor, da graça de estar na companhia de Deus. Então, o bem-aventurado é aquele homem que possui plena alegria e satisfação em estar na presença de Deus. Então, essa pessoa, esse homem justo, né, esse homem bem-aventurado, por ter essa graça, né, a graça, como a própria palavra já diz, a graça é de graça, ou seja, a gente não tem que fazer por merecer, é por bondade, é por amor mesmo de Deus, né, àqueles que o buscam. Então, essa pessoa que detém essa graça, o salmista vai dizer o quê? Que ele não vai é, andar no conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Olha só, o salmista traz três situações que refletem assim, o caminhar da gente aqui na nossa vida mesmo, né? Ele fala, não se detém, ele não anda, não se detém e não se assenta. Então ele não anda no conselho dos ímpios. Ímpios são aquelas pessoas que são deliberadamente perversas, né? Eles estão diretamente envolvidos com
com coisas ruins, com coisas más, né? E aquela pessoa que é guiada pela palavra de Deus, ela não vai andar junto dessas pessoas, porque a própria consciência de Deus não vai permitir ela andando no conselho dos ímpios, ou seja, andando e seguindo os conselhos de uma pessoa que é perversa, de uma pessoa que é má, de uma pessoa que está na maldade. Da mesma forma, esse justo ele não vai se deter no caminho dos pecadores. E nós devemos entender aqui pecadores como aqueles que deliberadamente quebram a lei de Deus, não se preocupam em seguir a lei de Deus, não se importam com a lei de Deus, é, ou seja, né, ela frequentemente, costumeiramente, vão estar indo de encontro. A gente fala lei de Deus porque o salmo está dentro do contexto, né, das leis mosaicas e tudo, mas nós podemos, para a nossa época, trazer que pecadores são aqueles que frequentemente ou costumeiramente quebram os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos do Evangelho. Então, da mesma forma, uma pessoa, né, bem-aventurada, ela não vai se deter no caminho dos pecadores, ou seja, ela, ao se encontrar com esses pecadores, ao estar em ambientes em que esses pecadores estão, ela não vai se deter, não vai parar e ficar ali. Ela, por graça de Deus, ela vai seguir o caminho dela na palavra. E por fim, escarnecedores já são aqueles que, além de serem pecadores, ou seja, além de não seguirem a lei de Deus, eles ainda debocham, escarnecem, ridicularizam as coisas de Deus, né? Ou seja, para eles desobedecer é como se fosse um entretenimento, é como se fosse um way of life, ou seja, uma maneira de viver. Costumeiramente eles vão estar ridicularizando, debochando das leis e daqueles que seguem as leis, né? Então, como eu disse, progressivamente o salmista traz essas três situações envolvendo ímpios, que são ímpios, pecadores e escarnecedores, ou seja, homens maus. E progressivamente também o justo, aquele que detém a graça de Deus, ele não vai nem andar, nem se deter e nem se assentar com essas pessoas. Por quê? Porque o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É o que diz o versículo 2. Então o versículo 2 ele traz o compromisso do justo com a lei de Deus. Então essa primeira parte ela traz o retrato do justo, né? Ou seja, o retrato é aquela pessoa que não se mistura com aquelas ímpios, com aquelas impiedades. E o seu compromisso, que o seu compromisso é com a lei de Deus, né? E é interessante que ele fala, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Primeiro que quando a gente, como eu já disse anteriormente, a gente tem que entender que lei do Senhor, não como a lei mosaica na época que o Salmo foi escrito. Eu acho que a palavra ela é atemporal, né? Ela não se aplica apenas àquele momento, o Salmo. Então, a lei do Senhor hoje é o Evangelho de Cristo. São os ensinamentos de Cristo, né, que é o nosso Senhor, e que esses ensinamentos são. O Evangelho de Cristo é posterior ao saltério, mas é perfeitamente, eles são perfeitamente é, 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 unidos, né? Nós temos essa compreensão de que mesmo quando a gente lê textos do Antigo Testamento, a gente busca aquilo que aponta para o Cristo. E esse salmo aponta perfeitamente para Cristo. Quando ele fala de justo e de ímpio, ele está apontando para o Evangelho de Cristo, o Evangelho do amor. Porque para a pessoa justa, o amor ele vai estar sempre prevalecendo, né? Então, o prazer está na lei do Senhor, ou seja, o prazer está no Evangelho. O pastor Totó ele sempre usa essa expressão que ele ama o Evangelho, né? Então, a gente tem que amar o Evangelho, a gente tem que ter esse prazer no Evangelho
e meditar nele dia e de noite, né, como diz o Salmo. E a palavra, né, fazendo o estudo aqui desse texto, a palavra que é traduzida como meditar, é, em hebraico ela significa dizer em voz baixa. Então, meditar aqui no Salmo nós podemos entender como estudar, como recitar, como orar, né, como louvar, todas essas formas que nós conhecemos de estarmos em comunhão com o Evangelho, elas se encaixam perfeitamente aqui na palavra meditar. Eu digo isso porque muitas pessoas, né, a gente no senso comum vai falar assim, meditar é estudar, é ficar pensando, é sentar debaixo de uma árvore e ficar de olhos fechados meditando. Não, não necessariamente. É uma palavra que tem um contexto mais amplo. Então, enquanto você está lendo a Bíblia, você está meditando. Quando você está ouvindo uma pregação, você está meditando. Quando você está recitando um salmo, recitando um louvor, cantando um louvor, você está meditando na palavra, né? Na lei do Senhor, como diz o salmista, na palavra. Então, isso é o que o salmista está trazendo enquanto ele fala meditar. E ele vai falar que essa pessoa, né, que está sobre a graça, que vai estar meditando dia e noite na palavra do Senhor, ela vai ser como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A árvore plantada no local que tem muitas águas, ela vai prosperar, ela vai crescer, ela vai dar frutos, e assim é aquele que medita na palavra do Senhor. Ele vai crescer, ele vai prosperar em entendimento, ele vai prosperar em graça e em bênçãos espirituais. Então, essa simbologia, né, da árvore que cresce no ribeiro, outras passagens bíblicas também a utilizam. Ela é muito comum a gente ver na Bíblia essa comparação, né, daquela pessoa que está se alimentando da palavra, que está buscando o Senhor, de ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Ela vai crescer, ela vai produzir frutos, e esses frutos são frutos espirituais. A partir do versículo 4, o salmista já vai trazer um retrato do ímpio e a sua reprovação diante de Deus, né? O retrato do ímpio é o versículo 4, que vai fazer justamente um contraponto a essa figura da árvore, né? Então, enquanto o justo, aquele que medita na lei do Senhor, ele é como uma árvore plantada perto da água, ele vai crescer, vai produzir frutos, é, 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 vai ter uma folhagem frondosa. Já o ímpio, ele não é assim, como diz o versículo 4. Eles são como a palha que o vento dispersa. Então, é o contraditório, né? Então, o salmista está falando aqui que os justos e os ímpios agem de forma completamente contrária. Então, essa palha, quando ele fala, né, ao contrário do que eu já falei aqui da árvore plantada perto do ribeiro, a palha ela já representa essa inutilidade, essa fragilidade, essa falta de valores. Né? Por isso que ela dispersa ao vento. Né? Então, o ímpio seria como uma planta morta, seca, que é a palha. A palha é uma planta morta e seca, né? E que só serve para quê? Para ser queimada. Né? Por isso que os perversos, eles não prevalecerão no dia do juízo. Né? Isso significa que os ímpios jamais serão aprovados no julgamento de Deus. Ainda que muitas vezes eles se infiltrem no meio dos justos, eles não poderão permanecer entre eles para sempre, porque Deus conhece a tudo e a todos. Então, quando a gente vê aqui essa simbologia da palha, a gente lembra muito da parábola do joio e do trigo, né, que está lá no Evangelho de Mateus, que nós já tivemos a oportunidade de ler e estudar. Né? O joio e o trigo, eles serão separados
no dia do juízo, né? É, João Batista também faz essa analogia, usa essa simbologia, né? Tá lá no Evangelho de Mateus, quando ele fala que Cristo vai ser aquele que vai vir como com a pá para limpar a eira, recolher o trigo no celeiro e queimar a palha com fogo que nunca se apaga. Tá lá em Mateus 3. Vou até ler o texto aqui, porque ele está muito dentro do contexto. É 3:12. Aqui, ó, João dá testemunho de Cristo, 11:12. Ele, ele fala do batismo, aquele que é mais poderoso que ele vai vir, ele batizará com fogo. E o versículo 12: a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, mais uma vez, a gente vê essa completa e perfeita harmonia entre o salmo escrito muito antes da vinda de Cristo e com o próprio evangelho, né? Quando o salmista traz essa distinção entre a palha e a árvore, ou seja, entre o justo e o ímpio, assim também João Batista falou, que esses ímpios eles serão recolhidos em fogo inextinguível, ou seja, haverá mesmo no juízo a distinção entre aqueles, como diz o salmista, se alegram, que sentem prazer em seguir os ensinamentos do Senhor, e entre aqueles que são escarnecedores, pecadores e ímpios, né? E é o que o salmo termina, né, ao fazer o julgamento, no versículo 6: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, o salmista está falando aqui que são dois caminhos, né? O Evangelho também fala isso, em porta larga, porta estreita, dois caminhos. Então, o caminho de retidão e o caminho da impiedade, né? E esses dois caminhos eles estão relacionados intimamente com as escolhas, né, do indivíduo em como ele vai se relacionar com Deus, né? Então, quando o salmista diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, essa declaração não é um conhecimento é, que a gente tem entendimento assim como senso comum, né? Um entendimento cognitivo de conhecimento. Não. Ele vem da onisciência espiritual de Deus, né? Que ele sabe exaustivamente de todas as coisas, né? Então, não é um conhecimento cognitivo, não é aquele conhecimento de que a pessoa se declara ou está frequentando culto, ou frequentando uma igreja, ele está no caminho do justo. Não. É espiritualmente e é na consciência, porque não adianta nos atos tentar fazer uma demonstração de justiça, mas o coração está cheio de perversidade, está cheio de maldade, está cheio de concupiscências, pecados, né? Então essa, esse conhecimento de Deus com relação ao caminho escolhido pelas pessoas está dentro do conceito que nós temos da onisciência de Deus, de que Deus sabe de todas as coisas. E o julgamento, esse uma das questões mais profundas, né, do Evangelho, da gente saber como que vai ser esse julgamento, mas nós cremos no julgamento espiritual, ou seja, que na nossa vida espiritual, aqui nesse mundo ou no mundo por vir, nós sofremos as consequências do caminho que nós escolhemos. E esse salmo ele traz essa reflexão de que ele fala que o caminho dos ímpios perecerá.
Mas ele traz aquela reflexão, mas muitos ímpios, eles, né, estão se dando tão bem, estão tão ricos, né? Muitas vezes à custa dos justos, ou da exploração do trabalho dos justos, ou através do recolhimento de valores pecuniários dos justos, e a gente vê os ímpios progredirem, os ímpios enriquecerem, e essa é uma preocupação que os salmistas trazem. Esse salmo número 1, ele não traz a autoria, mas se nós pegarmos aqui no Saltério, o Salmo 37 de Davi traz a mesma preocupação, né? Ele fala que temporária é a felicidade dos perversos, existe a felicidade dos perversos, mas ela é temporária, ou seja, ela não é eterna, ela não é espiritual, ela é apenas momentânea e carnal. Asaf também, no Salmo 73, traz a mesma preocupação, quando ele fala, né, o Salmo, o problema da prosperidade dos maus, ou seja, então esse é um tema recorrente aqui no Saltério, em toda a Bíblia, porque muitos que estão talvez buscando verdadeiramente a palavra passam por tantas dificuldades, passam por tantas provações, enquanto aqueles que são ímpios, em que não buscam a palavra, estão prosperando aqui materialmente, estão prosperando neste mundo material. Mas aí o Salmo traz esse fechamento, essa reflexão, que o Senhor conhece o caminho, tanto dos justos quanto dos ímpios. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Então não tem outra forma de nós entendermos essa passagem, que se o ímpio ele não está perecendo nesse mundo material, ele perecerá no mundo espiritual. Porque a palavra é o que o salmista está trazendo aqui com inspiração divina, do Espírito Santo, muito forte. E muitas vezes essa confrontação é uma forma de nós analisarmos o quanto estamos espiritualmente fortalecidos, o quanto estamos realmente meditando na palavra do Senhor, porque o, o, se a prosperidade material do ímpio nos incomoda, estiver nos incomodando, é porque nós não estamos entendendo a mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho não é material, ela é espiritual. E a própria Bíblia traz essa reflexão de que nós não temos que preocupar com a prosperidade dos ímpios. Eles perecerão mediante o julgamento de Deus. E esse julgamento ele é espiritual, ele não necessariamente vai ser aqui material, aqui na terra. Mas, por outro lado, ele conhece o caminho dos justos. E se Deus é justo e ele conhece o caminho dos justos, nós não temos com o que nos preocupar. Por mais que nós passemos dificuldades aqui neste mundo, né, todos estamos sujeitos a isso, nós temos que ter essa plena convicção em nosso coração de que Deus é justo e ele sabe, ele conhece o nosso caminho. Então, esse salmo ele nos ensina isso, ele nos ensina que o justo ele é bem-aventurado, né? E essa bem-aventurança não é de sua própria capacidade ou habilidade, ela é decorrente do relacionamento dele com Deus, é da graça de Deus derramada sobre ele, sobre nós, e que ele vai ser bem-aventurado por crer e seguir a palavra de Deus, né? Já por outro lado, a condição do ímpio ela é ilusória, ela é materialista, ela é só para este mundo, né? Eles podem parecer ricos e fortes, mas do ponto de vista de Deus, eles são frágeis, desprezíveis e vão estar destinados ao julgamento, né? E, finalizando, esse salmo nos ensina que o justo está sempre amparado por Deus. Então, ainda como eu já disse, ainda que ele tenha que enfrentar muitas dificuldades, muitas aflições, o curso da sua vida não foge do controle de Deus. Tanto a sua vida terrena quanto a sua vida espiritual. O Senhor conhece intimamente o seu caminho e não permite que ele termine em ruína, como o caminho do perverso terminará.
ruína espiritual, sempre deixando bem claro isso. Nós cremos em Deus, nós seguimos a Cristo, nós fomos dignos de receber a graça de Deus, então nós estamos no caminho dos justos. Por mais que passemos dificuldades, tribulações, aqui neste mundo, nosso caminho é o caminho dos justos e Deus conhece o nosso caminho. Já o caminho do ímpio é o da ruína. E nós não temos que preocupar se o ímpio, se o pecador, se o homem mau está prosperando aqui na terra, porque também o juízo de Deus sobre eles cairá e não nos compete questionarmos, porque esse mundo material não é aqui que é feita a justiça de Deus, aqui é feita a justiça dos homens. Muitas vezes coincide da justiça dos homens acabar por derrubando, né, o caminho dos ímpios, mas muitas outras vezes não. Mas não deve ser essa a nossa preocupação, pois cristãos espirituais como nós somos, nós devemos nos ater apenas àquilo que realmente importa, que é o conhecimento do Senhor acerca do nosso caminho. E por isso, irmãos e irmãs, continuemos, como nos ensina o Salmo, meditando dia e noite no Evangelho de Jesus Cristo. E como eu disse, meditar é orar, é ler, é estudar, é louvar, é buscar o entendimento na palavra do Senhor. Que Jesus abençoe poderosamente a vida de cada um de nós, de nossos familiares, aqueles que nos cercam e aqueles que o Espírito Santo colocar em nosso caminho. Que essa palavra possa produzir frutos e que esses frutos sejam para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a todos e até a próxima.